Olá, olá pessoal, bom dia, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Esquiavo do Mater Online e hoje nós vamos trabalhar um assunto muito legal que é a amamentação. Então, o que nós, psicólogos, precisamos saber, né? Que o leite materno, ele é o melhor alimento do mundo. Ele é o melhor alimento do mundo, não há dúvidas disso, né? Ele, inclusive, a gosto dourado é por conta do padrão ouro do alimento. É um alimento padrão ouro, né? É o melhor alimento do mundo. Inclusive, é um alimento que salva vidas. Crianças que, por algum motivo, não recebem aleitamento materno nos seus primeiros meses de vida, têm maiores probabilidades de apresentar aí alguns adoecimentos ao longo da sua vida, tá? Então, a gente já sabe que está associado a diabetes, a doenças respiratórias, doenças alérgicas, tá? Então, estão associadas aí e até a morte, tá? Milhões de mortes de crianças com menos de 5 anos no mundo todo poderia ser evitado só com leite materno, tá? Só para vocês terem a dimensão da importância do leite materno. Então, poderia salvar muitas vidas. E a amamentação, ela não é algo só positivo para o bebê, não. É também positivo para a mãe, tá? Então, uma mãe que amamenta, ela tem uma possibilidade de voltar ao seu peso anterior mais rapidamente. Evita uma gravidez aí nesse período em que ela está amamentando, ele serve, inclusive, como um contraceptivo natural. Diminui as chances dessa mulher apresentar câncer de mama e até câncer de ovário, tá? Além de prevenir depressão pós-parto, ansiedade pós-parto. Então, os benefícios serve para a díade, tá? Mãe e bebê. Não é só para o bebê que o aleitamento materno é importante, não, tá bom? Para a mulher também, como já está dizendo aqui. Então, assim, a gente começa nessa aula já sabendo da grande importância do aleitamento materno. Mas é importante que nós, enquanto psicólogos, né, tenhamos aí também um olhar um pouco mais crítico para além disso, né, de saber que ele é importante para a saúde do bebê e a saúde da mulher. Porque a amamentação também é um evento psicológico, tá? Sim, é um evento psicológico também amamentar. Não é instintivo. Algumas pessoas acreditam que amamentar é instintivo na mulher, que a mulher já nasce sabendo amamentar, e isso não é verdade, tá? A mulher, ela aprende a amamentar. Nós vivemos em uma cultura em que a gente sabe, a gente já nasce e observa, e vamos crescendo dentro de uma cultura que sabemos que o bebezinho recém-nascido mama no seio de sua mãe. Logo, né, a gente, como é capaz de uma inteligência aí diferente de outros animais, a gente consegue fazer essa associação. Logo, eu, quando me tornar mãe, vou amamentar o meu bebê também, ou preciso amamentar o meu bebê também. Ou mulheres que têm bebês amamentam, né? Então, a gente consegue fazer essa associação por conta das nossas vivências, né? Dentro da nossa sociedade. Na nossa sociedade, a gente vê isso, a gente sabe sobre isso. Não é algo, então, que é instintivo na mulher, tá bom? Até se fosse instintivo na mulher, gente, a gente não teria tanta dificuldade com a amamentação. Então, muitas mulheres passam por grandes dificuldades nesse processo de amamentação, tá? Para muitas é um momento de muito sofrimento psíquico mesmo, tá? Envolvido aí. Justamente porque não é instintivo. Se fosse instintivo, né, a gente não teria que discutir esse tipo de assunto, todo mundo faria, né, e tudo bem,
né? Mas não, a amamentação ela vai passar por o orgânico, vai passar pelo social, cultural, psicológico, tá? Então, vai passar por todos esses setores aí da vida de um sujeito. E nós precisamos, então, ficar atentos a isso. Porque senão a gente corre o risco de ser aquele profissional que impõe a amamentação a todo custo, a qualquer preço. Esses dias eu recebi um comentário de alguém falando assim: Rafaela, uma mulher que vai colocar o seu bebê para adoção, ela vai lá no hospital, ela para aquele bebê. E sabemos da importância do aleitamento materno, o quanto que isso é importante para o bebê e quanto que isso salva a vida do bebê. Então, devemos obrigar essa mulher a amamentar? Precisamos fazer com que ela... O que podemos fazer para que essa mulher... Né, acho que foi isso. O que podemos fazer para que essa mulher amamente, então, esse bebê? Né? Para que essas crianças possam receber a alimentação, né? Dourada, né? Padrão ouro, logo na primeira hora de vida e evitar que esse bebê morra. Me deparei com essa pergunta e aí fiquei preocupada. Fiquei preocupada e não sei se essa pode ser uma dúvida sua também ou não, né? Mas me preocupa muito quando um psicólogo, né, precisa meio que obrigar uma mulher que já não tá bem. Ela tá colocando o filho dela para adoção, né? Ela não tá ali feliz, saltitante, não. Ela não tá radiante ali, não, né? Tá sendo uma decisão difícil para ela, penosa, e muitas vezes a maior prova de amor que ela pode dar para aquela criança é ela colocar aquela criança para adoção, tá? Então a gente não tem que levar adoecimento mental para essa mulher. A gente tem que cuidar da saúde mental dessa mulher. E o hospital que está recebendo esse bebê tem que fazer o quê? Se munir de leite materno, de banco de leite. Tem mulheres que doam o seu leite para banco de leite. Esse hospital, sabendo que vai vir alguém que vai colocar para adoção, o papel dele não é obrigar aquela mulher a amamentar aquela criança. O papel dele é ter leite lá armazenadinho para quando, né, esse bebê vier a nascer, ele receber esse leite que não vai ser da mãe biológica, tá certo? Mas ali tem o banco de leite preparadinho para aquele bebê. Percebe? Você não tem que jogar esse peso em cima daquela mulher, né? Então, assim, só para a gente poder começar aqui, né? Porque senão fica aquela história de que, nossa, a amamentação a todo custo, a qualquer preço. A mulher que se lasque, né? A gente precisa cuidar dos bebês. O que interessa é o bebê ter saúde, né? Não, gente. A gente tem um bebê e tem uma mulher. Nós, né, a gente vê isso em alguns enfermeiros, alguns outros profissionais da saúde, mas nós, psicólogos, não podemos cair, né, nesse emaranhado aí, nessa rede, e agir dessa forma também, né? Então, a gente tem que ter ali o nosso papel enquanto psicólogo, é sim saber que o aleitamento materno é maravilhoso, é padrão ouro, ele salva vidas, ele ajuda a mãe, ele ajuda o bebê, mas o nosso papel ali é de psicólogos, e o psicólogo, ele cuida da saúde mental, tanto da mulher quanto do bebê. Então, a gente tem que estar ali cuidando. O hospital, né, o serviço, ele que tem que estar preparado para receber algumas situações, tá? Então, a gente não pode de forma nenhuma obrigar uma mulher que não queira ou não possa a amamentar. Imaginem vocês como que é para uma mulher, por exemplo, que deseja amamentar, que quer muito amamentar, mas ela não pode, porque, por exemplo, ela tem HIV positivo. Ela não pode amamentar o bebê. Quando uma mulher tem o HIV positivo, AIDS. Esse bebê ele vai precisar receber
outros tipos de leite, né? De preferência do banco de leite humano, tá? De preferência. Mas para essa mulher é muito dolorido, é muito pesado, porque a gente constrói uma ideia de maternidade em que a amamentação é algo que está presente. E é muito injusto a gente, né, não olhar para essa mulher que vai precisar da nossa atenção, do nosso respeito. Né? Ela vai precisar de alguém para desabafar o quanto está sendo difícil para ela não poder passar por algo tão natural como é a amamentação. Tá? Infelizmente, alguns tipos de medicação são muito fortes e influenciam nesse período de amamentação também. E a mulher, muitas vezes, ela vai ter, né, que não poder amamentar. Então, vai depender da gravidade, né, da doença que aquela pessoa apresenta. Dependendo, consegue manejar a medicação de forma que ela ainda assim consiga amamentar. Mas dependendo, não vai ter essa possibilidade. Então, imagine como vai ser para essa mulher, né? E todo mundo falando, tem que amamentar. Amamentar é dar amor, né? Então, algumas mulheres ficam assim, meu Deus, se eu não tô amamentando, eu não tô dando amor. E isso é muito pesado. Isso é muito pesado para uma mulher. É muito pesado. Acreditar que só amamentando é que ela vai estar provando amor para o seu filho, tá? Existem mulheres que vão ter diagnóstico de câncer de mama durante a gestação ou até mesmo no pós-parto. Percebe, gente? Então, assim, é muito ruim, né? Quando a gente foca, né? Dessa forma, de que a mulher, ela tem que amamentar e que isso é prova de amor. Então, a gente tem que saber onde que está esse limiar entre saber que é importante, saber que salva vidas, saber que é fator protetivo para uma série de coisas para o bebê e para a mulher, mas também ter a consciência e saber que não é toda mulher que pode amamentar, que consegue amamentar, tá? Existem vários os fatores aí, inclusive, que vão influenciar numa amamentação. Importante aqui dizer para vocês que somente 33% das mulheres no nosso país conseguem manter a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. O que é amamentação exclusiva? Amamentação exclusiva significa só leite materno, sem água, sem chá, sem suco, sem nenhum outro tipo de complemento, tá? É só peito, só leite materno. Isso é amamentação exclusiva. E somente 33% das mulheres, né, aqui no nosso país, das díades, né, mãe e bebê no nosso país, conseguem manter essa amamentação exclusiva até os 6 meses. Número bem abaixo, né, gente? Bem abaixo. Aquela ideia de instinto, né? A gente percebe que não tem, então, que não é bem por aí. Ainda mais quando a gente vai estudar a história. E a gente percebe que lá no passado, séculos passados, as mulheres, quando elas, principalmente, tinham recursos financeiros, elas tinham as escravas chamadas ama de leite. Então, essas mulheres, elas tinham uma ama de leite, né? E os bebês ficavam com essas amas de leite até a idade de que começasse a andar e falar, mais ou menos. E aí iam para suas mães. Ainda no começo do século XIX, né? Existiam muitas informações que vinham, inclusive, da psicologia, né? Que dar afeto para a criança poderia estragar a criança, tá? Então, assim, muitos pais, né? Muitas mães também recebiam orientação de médicos, pediatras, né? Que colo demais estraga a criança, tá? Então, assim, às vezes era considerado até indecoroso, né? Uma mulher amamentar o seu próprio filho, tá? Então, se a gente for estudar a história, nós vamos perceber tudo isso. Então, isso vai mostrando pra gente o quanto distante é a amamentação de algo instintivo.
É algo aprendido. E é aprendido, inclusive, para o próprio bebê. O próprio bebê aprende. Apesar de o bebê nascer com o reflexo de sucção e deglutição. O bebê nasce com esse reflexo, tá? Mas ele vai se aprimorando. Aquilo que inicialmente é um movimento reflexo, vai dando lugar para um movimento voluntário aprendido. Ele vai aperfeiçoando. Então, o jeito que o bebê mama lá na sua primeira hora é bem diferente do jeito que o bebê mama depois de 10 dias, tá? Porque tudo isso vai melhorando. Então, até para o bebê que nasce com reflexo, ele vai se aperfeiçoando nesse comportamento, tá? Então, ele também vai aprendendo. Então, primeiro de tudo, o psicólogo perinatal ou não perinatal, ele não pode entender a amamentação como instintiva, tá? Ele tem que saber dos benefícios do leite materno para a mãe e para o bebê, mas ele deve levar em consideração os vários fatores, as variáveis que estão envolvidas nesse processo. Não somos aquele profissional que vai obrigar a mulher a fazer aquilo que ela não quer, tá? Vão existir mulheres pelos mais variados motivos que vão ter aí dificuldade na amamentação, em estabelecer uma amamentação. Desde uma rachadura, leite empedrado, mastite, bico invertido, uma série de coisas, né? Então, que podem acontecer. Até aquelas que vão dizer assim, ó, eu não tenho nada, mas eu não quero amamentar. Não tenho vontade. Não me parece algo muito legal, eu tenho nojo, né? Prefiro não. Nossa, já existem, né, leites industrializados, que é aquela mesma coisa da cesárea para algumas mulheres, né, que elas dizem assim, para que eu vou sentir dor de parto normal, se já existe a possibilidade da cesárea, né? Vou deixar o parto normal aí para quem, né, para quem é pobre, eu tenho dinheiro, tenho recurso financeiro, eu posso pagar uma cesárea, vou fazer, sabe? A gente tem mulheres com esse tipo de pensamento, né? Por conta da história de vida dela, das histórias que ela escutou, de como ela internalizou isso, ela não tem culpa de nada. Ela recebeu essas informações. Foi a mensagem que foi passada para ela dentro da convivência dela com outras pessoas. E a mesma coisa pode ser para o aleitamento. Ela pode escutar coisas como, de repente, olha, para que você vai dar o seu peito? Vai cair o seu peito? Para quê, né? Não precisa, se já existe leites industrializados aí para você dar. E ela pode aceitar isso numa boa. Então, assim, nosso papel é de levar informação. A gente precisa estar bem munido de informação para poder levar a informação adequada. Porque essa mulher que ela pode chegar para a gente, né, num certo momento, pensando dessa forma, com orientação, ao ela descobrir que o leite materno é padrão ouro, que não significa que é só para pobre que não tem dinheiro para comprar, né, leite industrializado, mas que é para todo mundo. Quando ela passa a entender a importância, algo pode mudar ali, uma chavinha pode mudar ali. Ela fala assim, nossa, eu não sabia, eu achava que era outra coisa. Sabendo disso, eu pretendo mudar. Ou ela pode ouvir isso e manter a opinião dela de, olha, não, mas eu não quero, eu tenho pavor, me dá nojo, me dá asco, eu fico imaginando, já fico me sentindo mal, tá? Então, a gente tem que saber entender isso e compreender enquanto psicólogo. Se tiver em psicoterapia, fazer terapia para entender o que na história dela aconteceu, né? Por que é isso? Cada uma vai ter uma história. Cada uma vai ter uma história. Geralmente, aquelas mulheres que foram amamentadas enquanto bebê e de forma exclusiva até os 6 meses, recebendo afeto, carinho e cuidado durante esse momento de amamentação, elas tendem a manter esse mesmo padrão também, tá? De amamentar o seu próprio bebê de forma exclusiva até os 6 meses, sem grandes problemas.
Mas algumas mulheres, né, que tiveram alguma dificuldade quando ela era um bebê e sua mãe apresentou alguma dificuldade, uma depressão pós-parto, dores, rachaduras, uma série de coisas que podem ter acontecido ali. Isso reflete também na amamentação futura dela depois, tá? Ela pode internalizar uma mensagem ali enquanto bebê, e essa mensagem que ela internalizou, né? Quando chega o próprio momento dela amamentar, começa a entrar em conflitos. E aí ela começa a ter dificuldades, tá? E aí podem surgir em formatos de sintomas mesmo. Sintomas durante o processo aí de amamentação. Por isso que nós, psicólogos, precisamos conhecer a história de cada uma delas, a subjetividade. Porque cada caso realmente é um caso. Certa vez eu atendi uma pessoa que ela procura, né, por mim, né, como psicóloga, justamente porque ela não conseguia reconhecer o choro do seu bebê como sendo qualquer outra coisa que não fosse fome. Então, todo tipo de choro e a toda hora que a criança chorava por algum motivo era fome. Então, a criança não tinha frio, a criança não tinha dor, a criança não tinha sono, a criança só tinha fome, né? Só tinha fome. Né? Nas sessões com essa pessoa, o que eu descobri? Que lá quando ela era um bebezinho, né? E ela era amamentada pela sua mãe, a mãe dela olhava para ela com desconfiança que ela não era filha dela. Porque durante a gestação ela recebeu um diagnóstico de uma doença, né? Olha, seu bebê vai ter determinado tipo de doença, falou lá qualquer, eu já não lembro mais. E aí a criança nasceu e fizeram um teste lá e deu que a criança não tinha aquilo. E aí essa mãe, ela criou a fantasia de que aquele bebê não era dela, que tinham trocado a menina na maternidade. E ela passou a amamentação inteira olhando para aquela criança, duvidando que era filho dela. Ela ficava imaginando aonde está o meu bebê, quem está amamentando o meu bebê. E eu tô amamentando essa criança aqui. De quem é essa criança? Será que é minha mesmo? Será que não é? Quando essa moça, esse bebê se tornou adulta, lá fui eu atender ela porque ela estava com dificuldade na amamentação. Percebe, gente? Né? Então, assim, o nosso papel é de psicólogo, é de psicóloga. Então, a gente tem que ficar com uma escuta atenta sobre a história da pessoa. E aí a gente vai fazer as nossas intervenções de acordo com as nossas a nossa abordagem. Então, cada um aí tem uma abordagem, né? E vai atuar de acordo com ela, para poder entender melhor todo o contexto de vida e interpretar para aquela pessoa aquilo que ela precisa de ajuda, tá? Então, importante a gente levar sempre em consideração todo esse contexto psicológico também, porque a gente está falando de ser humano que tem psique. Por isso, o que o psicólogo precisa saber a respeito da amamentação é a história de vida daquela pessoa que a gente está atendendo, né? A gente precisa disso, porque a história de vida dela vai refletir, né, na ação dela, da amamentação, como é o caso que eu acabei de explicar para vocês, né? Como esse relato de caso aqui que eu trouxe para vocês. Outros fatores também vão influenciar na amamentação, que não só, né, fatores psicológicos aí. Quais são os outros fatores que vão influenciar na amamentação que a gente precisa discutir? Já que nós estamos vivendo agosto dourado, precisamos discutir isso também. Porque não é só levar informação para a mulher, não é só dizer para ela da importância que o leite materno tem para a saúde dela e a do bebê, o que previne. Não é só isso. A gente tem que levar em consideração outras coisas também. Sabe o que pesquisas mostram? Elas mostram que crianças que nasceram via cesariana têm menos chances de, aos 6 meses, estarem recebendo aleitamento materno exclusivo, quando comparado ao grupo de crianças que teve seu nascimento via parto normal.
Então, o parto normal é um fator de proteção para garantir aí um período maior de aleitamento materno até os 6 meses. Então, você pega os dois grupos e aí você consegue ver essa diferença. Geralmente, quando a mulher tem parto normal, o bebê já fica ali com ela. Hoje, na maioria, né, ou numa boa parte dos hospitais maternidades do nosso país, tem o chamado alojamento conjunto. Infelizmente, ainda existem hospitais que não têm alojamento conjunto, né? Separam mãe e bebê. Mas a maioria hoje já desfruta do alojamento conjunto. E num parto normal, há maiores possibilidades disso, do alojamento conjunto. Então, elas não são separadas, mãe e bebê não são separados, né? Ficam ali no mesmo quarto. Muitas vezes, se o hospital é amigo da criança, tem um incentivo para o aleitamento materno na primeira hora. Mas mesmo se o hospital não é amigo da criança, só o fato da mulher ter tido parto normal e estar em alojamento conjunto já facilita esse processo, né? Porque a mãe o bebê já sai, ela já acha que ele tá com fome, e ela já quer saber como é que é a sensação, se é a primeira gravidez, né? Qual que é a sensação de dar o peito para um bebê, né? Essas coisas todas. Então, isso facilita, diferente de uma cesárea, que muitas vezes precisa ver esse afastamento mãe-bebê, por alguma intercorrência que possa ter acontecido. Às vezes a criança ela vai precisar ficar um pouquinho na incubadora, porque acontece muito de cesariana, o bebê nascer antes das 40 semanas, né? Há erros aí na ultrassonografia, e muitas vezes é um erro dizendo que a criança já está de 40 semanas e ainda não está, né? Então, o nascimento prematuro, infelizmente, aumentou bastante no nosso país devido ao número de cesáreas, inclusive. Então, a gente sabe que vão existir algumas intercorrências aí, uma hemorragia que pode acontecer por conta da cesárea, que vai ter que afastar essa mulher desse bebê por algumas horas, tá? Então, são várias as intercorrências que podem acontecer num processo de cesárea. E isso dificulta, então, o processo de amamentação até os 6 meses. Então, assim, não é só levar a informação para a mulher, não é só dizer para ela, é importante aleitamento materno. Esses fatores também vão influenciar. Outro fator que influencia, caso o bebê realmente nasça prematuro, baixo peso, né, tenha que ficar alguns dias na incubadora, isso diminui bastante também a possibilidade de manter a amamentação exclusiva até os 6 meses. A gente tem fatores culturais. No Brasil, as pesquisas realizadas sobre a amamentação já identificaram que norte e nordeste do nosso país, Brasil, região norte e nordeste do país, são as que apresentam maior prevalência de amamentação exclusiva até os 6 meses, tá? Então, sul, sudeste, centro-oeste, principalmente sul, né, e sudeste, vão apresentar as menores prevalências de amamentação até os 6 meses. Então, quer dizer, olha só a questão cultural, regional, também envolvida aí. Outro detalhe que a gente precisa também estar atento, outro detalhe, ficou bonito isso. Enfim, é a saúde mental materna. Quando uma mulher, então, de repente apresenta depressão pós-parto, dificulta o processo de amamentação também, vai influenciar, não importa o quanta informação ela tenha e saiba que é importante. Ela não sente energia para maternar a criança. E aquele contato, né, com o bebê no colo, que libera ocitocina, muitas vezes pode ser aversivo para aquela mulher, tá? Que tá já sentindo culpa, que já tá ali com uma série de questões psicológicas aí por estar apresentando, de repente, uma depressão pós-parto. Ao mesmo tempo, é importante a gente saber que a amamentação, ela libera tanto o hormônio ocitocina quanto a prolactina, que eles combatem, né, a depressão. Então, assim, uma das características, né, de proteção para evitar uma depressão pós-parto é a amamentação. Então, é um pouco complexo, porque a mulher, justamente, que está precisando, né, sair dessa depressão, ela está precisando amamentar o seu bebê, né?
que isso vai ajudá-la, né, de forma natural, para que o próprio organismo produza hormônios naturais para tirá-la, né, da situação de depressão. Mas é quando ela mais tem dificuldade. Sabe quando a gente está com febre e a gente precisa de um banho gelado para baixar a febre, mas é a coisa mais difícil do mundo? A gente fala, eu pelo menos falo assim, não, pelo amor de Deus, não quero, tô com febre, mas não quero, me deixa aqui. É a mesma coisa, é a mesma sensação para uma mulher com depressão. Percebe? Tá? Outro fator que influencia aí é a condição financeira. Olha só que interessante. Várias pesquisas, elas apontam que quanto maior a renda e escolaridade de uma mulher, menor o tempo de amamentação. Interessante, né? Saber, então, que mulheres com maior escolaridade e maior renda amamentam por menos tempo aí os seus bebês, tá? Então, a gente já sabe aí que a gente tem nessa população, né, a necessidade de maior informação, de maior trabalho com elas sobre essas questões. Então, assim, são vários os fatores que vão influenciar na amamentação, né? Não é só, então, levar conhecimento, como muitas pessoas têm a crença, a fantasia de que, olha, levar conhecimento sobre a amamentação vai garantir, né, uma amamentação saudável, vai garantir uma amamentação exclusiva até os 6 meses. Não, vão existir todas essas variáveis e várias outras ainda que precisam ser descobertas e pesquisadas, né? Que vão realmente influenciar nesse processo de amamentação. Então, nós, enquanto psicólogos, precisamos saber sobre isso, porque nós precisamos cumprir os dois papéis, que é de levar informação de qualidade, principalmente durante a gestação, de preferência, né, naqueles encontros que a gente orienta as gestantes sobre várias coisas, inclusive sobre a amamentação. Então, a gente precisa levar a informação de que isso é bom para ela, que é bom para o bebê, mas, ao mesmo tempo, nós devemos respeitar aquelas que não conseguem manter a sua amamentação. Tá? E entender o porquê, qual é o contexto, quais são os fatores de risco e proteção que ela tem ali no meio dela, qual é a história de vida que ela traz, quais são os fatores psicológicos que que estão influenciando também aí. Mães adolescentes, por exemplo, a gente tem tanto pesquisas que vão mostrar que é fator que ser mãe adolescente é protetivo para a amamentação até os 6 meses, que mães adolescentes elas amamentam mais o seu bebê. Como existem artigos científicos que vão dizer também ao contrário, que mães adolescentes são as que menos amamentam o seu bebê de forma exclusiva até os 6 meses. Então, entender os contextos também, né? Regionais, familiares, o que está envolvido aí, né? Provavelmente aquelas mães adolescentes que não conseguem manter a amamentação até os 6 meses é porque ela teve que voltar para a escola, né? É porque a própria família muitas vezes desestimulou, né? Falando, deixa que eu mesma dou aqui, eu sou adulta, eu consigo cuidar da criança melhor que você, deixa essa criança que eu cuido, né? Sabe? E joga a culpa na adolescente, dizendo que ela tem que brincar de boneca e outras coisas, e tira a responsabilidade da menina, né? Então, não é que a menina não quer se responsabilizar pelo seu bebê, mas o adulto não deixa ela se responsabilizar pelo bebê, né? Pode ser uma variável. Para as mulheres adultas mesmo, também a família falar, olha, dá chá, dá suco, dá não sei o quê, dá complemento para essa criança dormir à noite, né? Olha, eu sou sua mãe, tive 5 filhos, todos vocês tomaram chá, todos vocês tomaram suco, estão aí, estão vivos, né? Então, esse tipo de fala também influencia. E o pior de tudo é quando esse tipo de fala vem do próprio profissional da saúde. Infelizmente, a gente tem profissionais da saúde que desincentivam a amamentação quando deveriam incentivar, porque a mulher, ela tá ali propícia para amamentar, ela tá ali propícia para receber informação de como manter a amamentação. Mas, às vezes, tem ali um pediatra que fala para ela, olha, dá um complemento, pode dar, não tem problema não, o complemento está aqui, ó, né? E prescreve ali um complemento, e
é um médico, né? É um profissional ali que está orientando e muitas acabam caindo nisso. Eu me lembro, certa vez, há muitos anos atrás, talvez há uns 15 anos atrás, um pouco menos, 14, 13, não sei, mas já faz bastante tempo. Eu atendia bebezinhos, né? Eu fazia minha graduação ainda, não tinha concluído nem a graduação. E eu atendia bebês, né? E suas mães. E teve uma que chegou lá com receita médica mesmo, carimbado pelo médico e tudo, receita. Uma criança, ela tinha 3 meses de idade. A receita era de almoço e janta. O que essa mulher tinha que dar no almoço, né? Era arroz amassado com feijão e carne, não sei o que das quantas, e na janta, legumes, umas coisas assim. Uma mulher que tinha leite, estava produzindo leite, que estava amamentando a criança e queria manter a amamentação. Com uma recomendação absurda dessa de um profissional da saúde, tá? Então, assim, tem muitas situações, né, que vão aí influenciar na amamentação. Por isso que quando a gente fala, né, nesse mês de incentivo, a gente não deve focar que o incentivo tá só na mulher. A gente tem que olhar para todos esses contextos que eu estou trazendo aqui para vocês, porque todos eles vão ser responsáveis, vão ser variáveis que vão influenciar no sucesso ou no insucesso para garantir essa amamentação aí até os 6 meses de vida. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido útil aí para vocês, né? Uma reflexão a respeito aí da amamentação. Aqui no Instagram, a Janaína está falando, passei por 2 pediatras que me desestimularam. Falaram que eu tinha que organizar a livre demanda. Minha filha estava ótima, peso e desenvolvimento. Mesmo assim, por ser médico, me deixou insegura, né? Então, a Janaína aqui dando um relato da história dela. Aqui a Mari Nilza no YouTube. Que informações de ouro, Rafa. Gratidão. Show. Legal, gente. Que bom que vocês gostaram dessas informações que são importantes, né? Extremamente importantes. Porque senão a gente fica muito focado, né, na mulher, que ela tem que dar esse leite a qualquer custo para esse bebê, ou que é a falta de informação que está influenciando, né? Nas dificuldades da amamentação, e não é bem por aí, né? A gente tem que olhar para todos esses fatores, né? E, inclusive, a história dessa mulher, né? Que vai ter um peso aí bem significativo também, né? No seu próprio desejo ou não de amamentar. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.